universidade cresce, começa a crescer as universidades no Brasil como um todo, começa a se abrir campos em todas as universidades, só que vocês devem estar sentindo na pele. Vocês devem ter aula em sala que tem 80, que tem 100, que às vezes não tem professor, porque ou o cara é professor substituto, e aí ele acaba passando no outro concurso e ele larga. Não tem professor suficiente, não tem técnico suficiente, não tem laboratório suficiente, não tem livro suficiente na biblioteca, não tem moradia para todo mundo, não tem bolsa para todo mundo. A nossa greve, ela tem esse papel de fazer frente a isso, a dizer para o governo o seguinte: nós não vamos aceitar, porque cada vez mais nós estamos sendo empurrados contra a parede. Cada vez mais a gente está tendo os nossos direitos retirados. Uma outra coisa que eu acho que é comum a todos nós, é a questão da democratização das universidades. Hoje, quantos representantes vocês têm no conselho universitário? Se a gente quer democratizar a universidade, a gente tem que começar pelos conselhos. A discussão tem que ser o quê? Paritária. O peso do meu voto tem que ser igual ao de vocês, que tem que ser igual ao dos docentes, mas os caras não querem discutir isso. Eu acho que a gente chamou essa roda de conversa como uma roda de conversa sobre a greve dos TAs, mas eu acho que a gente podia ter dado outros nomes para isso, né? Poderia ser uma roda de conversa sobre o estado que está a universidade. Porque, às vezes, quando a gente fala greve dos TAs, parece que é um negócio muito distante dos estudantes, né? São as pautas dos TAs, é um negócio muito à parte, são as demandas deles. Quando, no final das contas, se cada um de nós, eu não preciso perguntar qual é o curso de cada um aqui, mas eu sou estudante da pedagogia. Mas eu acho que todos nós temos alguma reivindicação que a gente vê que no nosso curso alguma coisa está errada. Por que está faltando professor? Por que não se abre concurso para contratar professor? Por que tem laboratório com pouca estrutura para a gente ter as nossas aulas? Por que o RU, isso é um negócio que é muito claro para todo mundo que utiliza o RU. Por que o RU já não suporta mais a quantidade de estudantes que a universidade tem, a quantidade, não só de estudantes, né, mas a comunidade universitária inteira. E aí a gente pensa, enquanto a gente reclama que o RU está muito cheio, na cozinha do RU tem as funcionárias, técnicas administrativas e que estão dando conta do negócio, né? Então a gente imagina, se o caos está aqui fora, o caos está lá dentro também. Por que existe esse caos? O que tem a ver? A universidade recebe o financiamento do mesmo lugar. A reitoria, que organiza, que coordena, né, que é chefe dos TAs, também coordena os estudantes, também coordena os professores, inclusive, que eu acho que seria importante que inclusive estivessem aqui. Né, que também, como eu falei, essa professora aí está dando 3 aulas na semana. Isso não é condição para um professor trabalhar, né? Acho que as condições se precarizam em todos os níveis. A gente tem os funcionários terceirizados, que isso também é o programa de ensino, o projeto de ensino que o governo federal resolveu implantar no UFSCar nas universidades federais do Brasil inteiro. De botar os funcionários terceirizados que fazem o trabalho mais braçal, o trabalho mais difícil, e que recebem muito menos e com muito menos direitos do que os TAs. Então, eu acho que por isso também uma das pautas da greve dos TAs é a questão da terceirização. Né? Então, nessa greve, especificamente, foi tirado uma mesa, está tendo uma mesa de negociação por semana para a gente, junto com a administração e com os departamentos, decidir o que vai funcionar, o que não vai funcionar. Na verdade, no dia da Assembleia já foi estabelecido para os TAs o que realmente ia funcionar ou não na universidade. O cara foi lá e ameaçou todo mundo. A gente tem muito servidor em estágio probatório. Estágio probatório são 3 anos em que o servidor está sendo avaliado. E o cara, durante esses 3 anos, ele não tem estabilidade. Então, por trás disso, muitas vezes você pode ter servidor lá que está trabalhando, que está em estágio probatório e que tem uma pressão da chefia no seguinte sentido: apesar de tudo aquilo que a gente fale, que a gente converse com as pessoas, que a gente oriente, o cara fica inseguro. Porque quem vai avaliar, muitas vezes, não é um TA que vai avaliar o cara, é um professor. E aí o cara fala assim: se você não vier trabalhar, na próxima avaliação tua de estágio probatório, eu vou te ferrar. Porque o governo federal, semana passada, veio uma recomendação da AGU para cortar nosso salário.
Agora veio do MEC, coisa que nunca aconteceu. As nossas assembleias são abertas, qualquer estudante, qualquer um, o companheiro estava lá, o companheiro estava lá, qualquer um pode participar, pode intervir. Amanhã vai ter reunião do comando amanhã. Quem quiser pode participar da nossa reunião do comando, não só amanhã, todos os dias. Isso é democracia e a gente quer que todo mundo venha, e não só a época de greve não, principalmente fora da greve, que é a hora que vocês vão ver as coisas. Obrigado. Além dos bolsistas que teoricamente são as pessoas, os estudantes que mais vão sofrer com isso por estar numa situação econômica mais difícil, eu ouvi falar de outras pessoas que não são bolsistas, mas também tipo, não tem muito dinheiro assim, e também estão na universidade com aquele dinheiro contadinho, e que aí nesse momento é difícil de se manter, né? Então eu estava pensando assim, em tentar a gente talvez tirar aqui algumas ideias para a gente minimizar esses efeitos que decaem sobre a gente. Eu acho que isso quem tem que fazer é a gente mesmo, sabe? Não tanto cobrar dos TEAs, vocês têm que dar conta da nossa necessidade. A gente tem que se organizar para dar conta disso. Acho que a ideia, sei lá, a gente planejar uma panfletagem nos ATs, fechar AT, dividir a área norte, a área sul, para chegar um dia todo mundo sair da greve, sabe? Porque senão... Agora, as outras questões, é necessário vocês se reunirem em torno da entidade de classe, que é o PCE, e realmente fazer a mobilização e levar para a gente. O que depender da gente, e ela colocou uma questão de fundamental importância. Conclua. Nós estamos concluindo. Nós estamos numa mesa de negociação, onde que está? Professor e está funcionário. E a mesa de negociação é para a gente ver o que a gente pode fazer entre nós e os professores. Mas cadê os estudantes? Peguei umas greves aí históricas já, e eu só vi greve funcionando quando o estudante tinha uma posição. Então eu discordo com essa coisa de cobrar do funcionário que está em greve melhores condições. Não é dele que a gente tem que cobrar, não é dele, não é. Se a gente estudou um pouco de história, se a gente não estudou, a gente tem que estudar e ver que de fato é o jargão da União que faz a força. Assim. Se a gente não sabia que não ia ter greve dos caras aí, inépcia nossa, alienação da nossa parte. A gente precisa fortalecer o nosso movimento. A gente tem um DCE que a gente critica, a gente tem um CA que é meio assim, meio assado, que a gente não está lá na base discutindo. Eu incluo nisso. Parar com esse negócio de botar a culpa na categoria que está em greve. Eles estão atrás do direito deles. A gente não está lá, concordo 100% com a Ademir. Problema nosso. Por que a gente não está lá? Eu acho que essa discussão tem que ser feita pelo CA, que é a nossa primeira instância de representação aí. Se reuniram, se organizaram e foram lá para dentro e fizeram a comida. E nós, servidores, liberamos a compra de alimento. Depois que terminou aqui, fomos comprando as coisas para abastecer aqui, para eles continuarem fazendo a comida. Não, nós estamos de greve. Vocês querem comer? Ué, tá liberado. Qualquer coisa que vocês organizadamente quiserem fazer, e dependendo de apoio dos técnicos administrativos, nós estamos à disposição. Por exemplo, a questão por que fecharam a biblioteca? Por que fecharam a RU? São os dois setores que são mais explorados aqui dentro. Que estão são desse tamanho para atender um monte de aluno que encheram de aluno aqui com pouco funcionário. Aqui a mesma coisa, é um desespero isso aqui. Para fazer comida para 5.000 refeições, com o mesmo número que era antes. O CCA se organizar e dar apoio a essa greve e também entrar em greve, gente. Porque o movimento só vai conseguir alguma coisa se tiver pressão. Se tiver os técnicos sozinhos, não vão conseguir nada. Essa greve vai acabar, vai todo mundo pra sua casa, vai ficar feliz, só que vai continuar a mesma merda. Então a minha proposta é essa, gente, vamos se organizar e vamos entrar nessa greve. A gente enche lá se a gente tiver uma proposta que vai de encontro ao interesse dos estudantes, não que vai de encontro ao interesse do funcionário. Eu acho que está tendo uma inversão aí. Atrás das nossas coisas a gente está indo, vocês precisam ir correr atrás das coisas de vocês. E a mesa de negociação está lá. Sabe qual que é a proposta dos professores? Na mesa. Quando é que vai ser liberada a passagem para o curso lá na Inglaterra, lá não sei aonde, que eu preciso ir lá na Alemanha.
É de vocês a proposta? Não é de vocês, é deles. Aí eu quero que pague minha passagem de avião, não sei aonde. É proposta de vocês? Eles estão levando a proposta deles lá para a mesa. E nós, é lógico, que vamos levar a nossa para a mesa. Agora, é preciso levar de vocês. Hugo, a gente ouviu várias vezes aqui que o RU não estava funcionando, a BCO não estava funcionando. Mas, gente, o RU já não funciona. A BCO já não tem livro, sabe? Essa é uma luta nossa, realmente. A fala do Feijão já me contemplou muito. Quando a Bruna falou também da gente se juntar com o greve, eu acho que é isso, sabe? A gente tem que realmente se juntar entre a gente. E o melhor meio de propaganda, a internet é realmente massiva e alcança muita gente, mas galera, boca a boca, meu, a gente vai ter que chegar falando com todo mundo, falando no CEAS e falando de, a gente encontra muita gente na diversidade todo dia, sabe? A gente vai, sei lá, provavelmente tem muita gente da Humanas aqui, sei lá, a gente tem que dar um jeito de chegar na área norte também. E convido todos a estarem quinta-feira agora, às 9 horas da manhã, no Salão da Reitoria para a nossa Assembleia. Se vocês já tiverem pauta, reivindicações, excelente. Uma questão anterior à Assembleia que a gente vai fazer, Assembleia Comunitária, galera, vamos lá na Assembleia quinta-feira. É quinta-feira agora, às 9 horas da manhã. Vamos já fazer a galera aí nessa Assembleia às 9 horas da manhã. Já vamos começar a juntar as forças, sabe? Não tem que esperar marcar a Assembleia, para semana que vem, a Assembleia tá marcada, quinta-feira, 9 horas da manhã. Vamos lá. Vamos tentar entender lá na Assembleia deles, na quinta-feira, e já pensar melhor como a gente vai estruturar a nossa Assembleia. Eu acho muito importante isso.